Então, pessoal, vamos para os três últimos grupos de invertebrados. Lembrando de novo que eu inverti a ordem evolutiva para deixar os três grupos de vermes junto na aula passada, tá? Mas evolutivamente falando, a gente teria porífero quinidário, plateuminto, nemateuminto, aí molusco e depois anelídeo, tá? Eu troquei a ordem de molusco e anelídeo só para ficar didaticamente mais fácil para vocês, tá? Então, os moluscos é um grupo bastante grande e bastante diverso, tá? Todos eles são organismos de corpo mole e a maioria deles possui concha, mas tem alguns que não têm concha. Aqui eu coloquei toda a classificação de moluscos, tá? Mas é só para vocês conhecerem. Eu não vou cobrar de vocês todas essas classificações, tá? Vocês vão ver isso de novo lá no ensino médio. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver os três últimos, tá? Que são os mais comuns, o que provavelmente vocês já conhecem, e os que têm maior número de indivíduos, tá? Maior número de espécies, que são os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes. Então, os gastrópodes entram as lesmas, os caracóis e os caramujos, tá? Eles são terrestres, tem algumas espécies de água doce. Um exemplo de espécie de água doce é o Bionfalaria. Lembra que ele é um hospedeiro intermediário da esquistossomose, né? O esquistossoma, ele primeiro infecta o caramujo, o Bionfalaria, para depois infectar a gente, tá? Eles têm uma alimentação muito diversificada, podem ser herbívoros, podem ser carnívoros ou detritívoros, né? Lembrando que detritívoros são seres que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Então, eles são animais bastante diversificados. Os bivalves, olha o nome, né? Bi é dois, valves são valvas, então eles têm duas conchas articuladas, né? Então aqui a gente tem vários exemplos que vocês conhecem: ostra, mexilhão, marisco, são todos moluscos bivalves, tá? Eles também são chamados de pelicípodos, tá? Por conta de pé em forma de machado, né? Porque é fechadinho. Eles habitam água doce, porém a maioria vive no mar. E eles são fixados, né? Ou eles se fixam nas rochas, ou eles são fixados ou enterrados no fundo do mar, tá? Algumas espécies têm uma estrutura chamada bisso, e essa estrutura ela serve de fixação, né? São esses, parecem uns pelinhos que vocês veem na imagem, que ele utiliza para fixação. E essas espécies, algumas delas é utilizada na nossa alimentação, né? Então, ostra, por exemplo, mexilhões, mariscos, a gente come, né? Outra questão bastante importante desse grupo é que eles são filtradores. Então, por exemplo, ostra, né? Ela vive lá no mar, na água salgada, e para ela conseguir o alimento dela, ela absorve a água e essa água passa por dentro dela, onde ela consegue filtrar os alimentos, né, que tem naquela água. Porém, esse filtro dela é tão fino, né? Ele é tão eficiente que muitas vezes ela acaba filtrando patógenos, né? Então, tem vários locais que tem a cultura de comer ostra crua, né? Se essa ostra ela não for depurada, que é a mesma coisa que limpa, ela pode acabar transmitindo uma doença que a gente pegaria tomando água contaminada. Então, eu não sei se vocês lembram, mas lembra que a prof comentou com vocês daquele protozoário que a prof trabalhava no mestrado, que era Giardia e Cryptosporidium? A gente trabalhou com eles ano passado. A gente pega esses dois protozoários e a gente toma água contaminada, né? E o que aconteceu bastante no litoral de Santa Catarina? Teve um pequeno surto desses dois indivíduos e foi descoberto que as pessoas estavam pegando essa doença não por tomar água contaminada, e sim por comer esses bivalves crus, né? Tanto que hoje em dia, lá em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, tem um laboratório que é exclusivo disso, que trabalha com essas ostras, que colocam as ostras, porque lá tem criação, né? Então eles pegam essas ostras da criação, levam para o laboratório da universidade, e lá é feita a depuração com luz ultravioleta, com ozônio, para tirar esses micro-organismos dessas ostras. E aí, então, elas são devolvidas para os criadouros lá, para serem vendidas para os restaurantes, né? Nos restaurantes lá de Florianópolis, eles têm um selo de qualidade. Então, um dia que vocês forem para lá, forem comer ostra lá, observem se no restaurante tem esse selo de qualidade.
né? Esse selo significa que essas ostras, antes de chegarem no restaurante, ela foi enviada para a UFSC para ser limpa, certo? E o último grupo dos moluscos são os cefalópodes, né? Cefalo vem de cabeça e podes vem de pé, né? Então é pé e cabeça. Eles são moluscos muito inteligentes, né? Eles são mais desenvolvidos porque eles têm uma cefalização, eles têm uma cabeça desenvolvida, eles têm olhos bem desenvolvidos também, e eles são excelentes predadores, eles conseguem se camuflar na água, eles têm alguns deles, né? Tem umas células chamadas cromatóforos que produzem diferentes pigmentos, então eles conseguem se camuflar no ambiente onde eles vivem. Tem alguns deles que têm aquela glândula de tinta, né, que espelha um pigmento escuro na água para confundir os predadores deles. E os principais exemplos são o polvo, as sepses, os náutilos e as lulas. Provavelmente vocês conhecem apenas polvos e lulas, né? E todas as espécies de cefalópodes são marinhas, tá? Nesse caso não tem nenhum tipo de exceção de água doce. A alimentação deles é bastante variada, então eles comem, alguns chegam a comer algas, mas a maioria ainda se alimenta de outros invertebrados e de peixes. E eles também fazem parte da nossa alimentação, né? É comum as pessoas por aqui comerem polvo e lula. Seguindo, a gente entra nos artrópodes. Esses artrópodes são todos os seres vivos que têm um exoesqueleto, ou seja, o esqueleto deles é para o lado de fora, né? Lembrando que a gente está trabalhando com invertebrado, então ninguém que tem osso, né? Só que esses indivíduos artrópodes, eles têm um exoesqueleto, que é o esqueleto pelo lado de fora, de quitina. Então, são todos aqueles seres vivos que quando a gente pisa neles, eles fazem um barulhinho, né? De que parece que está quebrando. Então, barata, besouro, joaninha, enfim, né? Aranha, escorpião, são todos artrópodes, tá? A principal característica deles é que eles têm apêndices articulados ou patas articuladas, certo? E alguns têm antenas, alguns têm asas, alguns não, e a gente vai ver a diferença entre eles. Então, eles são divididos em 5 grandes grupos, né? Que são os aracnídeos, os crustáceos, os diplópodes, os quilópodes e os insetos. A gente vai ver cada um desses grupos, tá? Antes da gente começar, vamos ver uma característica comum entre todos eles, que são as mudas de crescimento, né? Então, olha só, esses indivíduos, eles só conseguem crescer quando eles estão sem o exoesqueleto dele. Então, presta atenção nesse gráfico aqui, ó. Ó, o gráfico está mostrando que nesse ponto aqui, ó, ele abandonou o exoesqueleto dele, certo? Então, ele tirou o exoesqueleto dele e ele tá com um corpinho mole ali, certo? Aí, nesse período aqui, ó, ele cresce, certo? Então, ele cresceu aqui. Quando ele cresceu, ele sabe que ele não vai mais conseguir crescer, ele vai lá e forma um novo exoesqueleto, certo? Porque ele não consegue crescer o exoesqueleto dele. O exoesqueleto dele é formado por um açúcar, né? Não é formado por célula, por isso que ele não consegue crescer. Cada vez que ele faz um exoesqueleto novo, a gente chama de muda ou equidise, tá? E cada vez que ele deixa esse esqueleto dele, a gente chama de exúvia, tá? Então, às vezes a gente vê, sei lá, a casquinha de uma aranha, por exemplo. Quando você vê a casquinha da aranha sem a aranha dentro, é uma exúvia, tá? E quando ela tá fazendo a muda ali, tá fazendo um esqueleto novo, a gente chama de equidise, tá? Então, esse gráfico, ele aparece em bastantes exercícios, então sempre tentem lembrar, né, relacionar ele com o crescimento de artrópode. Isso aqui, esse crescimento é pro grupo inteiro, para todos os artrópodes, tá? Agora a gente vai ver segmentado ali cada um desses. Qual é a diferença desses grupos, né? Então, os insetos, que é um grupo de artrópodes, tá? Eles são divididos em cabeça, tórax e abdômen, bem separadinho, né? A gente consegue ver na imagem aqui a cabeça separadinha, com os olhos, as antenas, o tórax com todas as patas e as asas e o abdômen, tá? Sempre vai ter 3 pares de pata, sempre, tá? Todos os insetos têm 3 pares de pata e todas elas são grudadas no tórax. Eles têm um par de antenas, que é grudadinho na cabeça, né, ao lado dos olhos, e a asa varia bastante. Então, tem inseto que não tem asa, tem inseto que tem uma asa só, um par de asa, e tem inseto que tem 2 pares de asas,
tá? E aí os exemplos, vocês conhecem vários, né? Pulga, piolho, mosca, pernilongo, besouro, borboleta, abelha, enfim, gafanhoto, barata. Tem vários indivíduos, né? Na verdade, é o maior grupo, né, de seres invertebrados existentes. São os insetos, tem mais de 1,5 milhões de espécies diferentes. O outro grupo são os aracnídeos. Então, o aracnídeo é diferente do inseto já na forma do corpo, né? Então, ó, lembra que inseto é cabeça, tórax e abdômen. O aracnídeo é cefalotórax e abdômen. Céfalo de cabeça, tórax de tórax. Então, cefalotórax, a cabeça e o tórax é acoplado, é juntado, tá? Eles têm 4 pares de patas. Então, o inseto tem 3, aracnídeo tem 4. Eles não têm antenas, inseto tem antena, aracnídeo não tem antena. E aí tem algumas outras partes específicas de aracnídeo, como, por exemplo, a quelícera, que tá aqui na frente, esse pequenininho, que é por onde ela libera o veneno dela, tá? Tem os pedipalpos, que é esse aqui na lateral. Esse pedipalpo, ele tá relacionado com várias funções. Então, ele tá relacionado com função sensorial da aranha, tá relacionado com apreensão de alimento e está relacionado com a reprodução também, tá? Muitas vezes o macho carrega os ovinhos embaixo do pedipalpo. Nessa imagem de aranha não tem, tá? Mas embaixo do abdômen de algumas tem as fiandeiras, né? Que são aranhas que fazem a seda para fazer a teia, né? Tem aranha que tem aranha que não tem. E o aguilhão é essa pontinha aqui, ó, do escorpião, tá? Que é por onde sai o veneno do escorpião. Então, no escorpião, o veneno sai pelo final da cauda, que é o aguilhão, e na aranha pela quelícera, que é na cabeça, tá? É bem complicado estudar aranha, a gente tem pouquíssimos especialistas em aranha no Brasil. Porém, as pessoas têm muito medo das aranhas grandes, mas a mais perigosa pra gente é a aranha marrom, que ela é do tamanho de uma moedinha de 5 centavos. Ela é bem marronzinha e pequenininha, que é essa que tá na foto ali pra vocês. E ela causa um prejuízo bastante grande, porque a toxina dela, que ela libera, né, o veneno dela, tem um poder de necrose muito grande. Então, em questão de 10 dias, a pessoa pode, inclusive, perder um órgão, né? Se vocês olharem na imagem ali, aquela pessoa, ela foi picada no dedo e 10 dias depois ela já estava com o dedo completamente necrosado. O outro grupo são os crustáceos, né? Então, os aracnídeos, eles são divididos em cefalotórax e abdômen, só que as patas são muito variáveis, né? Vai depender bastante do ser vivo, né? Tem uns que tem 8, tem uns que tem 10, tem uns que tem 4, enfim. O número de patas é bem diferente. Antena, geralmente 2, mas tem alguns que não tem, tá? Em alguns crustáceos, as patas do cefalotórax são chamadas de periópodes, que é para andar, e as patas que estão no abdômen são chamadas de pleópodes, que é para nadar, que é o caso do siri, tá? Ali eu coloquei uma imagem do siri e do caranguejo para vocês verem a diferença, porque tem muita gente que confunde. O siri aqui atrás, ele tem essa patinha em forma de nadadeira, ó, porque ele é aquático e terrestre. Ele precisa ir para a água em algum momento da vida dele. Então, ele tem essa patinha que parece uma pá para ajudar a nadar. O caranguejo não. O caranguejo ele é terrestre, então ele não precisa dessa patinha para nadar e todas as patinhas dele são terminadas em pontinhas, certo? Tem outras características, né? Se a gente observar bem, o siri, a carapaça do siri é mais larga que a do caranguejo, mas a pata é a principal característica de diferenciação. E aqui tá os dois últimos grupos juntos, que são os quilópodes e os diplópodes, que muita gente confunde, né? Eles são um pouco parecidos, mas a principal diferença é que os quilópodes, eles são venenosos e os diplópodes não são venenosos, tá? Então, os quilópodes, eles são separados em cabeça e tronco segmentado. Os diplópodes, eles são separados em cabeça, tórax e o tronco segmentado. Tem um tórax diferenciando os dois ali. O número de patas, o quilópode tem um par por segmento e o diplópode tem 2. Então, o diplópode é aquele que tem muitas patas, né? Por exemplo, uma centopeia é um diplópode.
Antena é igual, os dois têm um par de antena. Aqui eu já falei, né, o veneno, o quilópode apresenta veneno, o diplópode não apresenta veneno. E outra diferença bem marcante é que o quilópode, né, como ele apresenta veneno, ele é predador, né? Ele utiliza o veneno dele para matar algum outro ser vivo e se alimentar. E o diplópode não. O diplópode ele é detritívoro, né? Ele se alimenta de matéria morta. Exemplo de quilópode, a lacraia, né? Agora, pessoal, voltem lá na aula 18, se eu não me engano, mas voltem na aula de anelídeos e olhem a imagem de um poliqueto e a imagem de uma lacraia, tá? Para vocês não confundirem poliqueto com uma lacraia, tá? E exemplo de diplópode é o piolho de cobra. É bem comum aqui na nossa região, né? O piolho de cobra. E o último grupo são os equinodermos, tá? Eles são animais exclusivamente marinhos e eles são dotados de espinhos na superfície corporal. Então, tem vários exemplos, provavelmente vocês conhecem mais esses três aqui, a bolocha do mar, a estrela do mar e o ouriço do mar. Mas tem o pepino do mar, que a gente estudou já quando a gente viu relações ecológicas de inquilinismo, que o peixe-agulha se esconde dentro do pepino do mar, né? Tem o lírio do mar, que ele é um pouquinho mais difícil de se ver, né, de ser encontrado. E a estrela serpente, que é uma estrela do mar, só que ela tem uns tentáculos um pouco mais finos, né? Esse grupo, ele tem essa classificação, mas a gente não vai chegar nesse nível de classificação, tá? Eu só coloquei essa filogenia, essa imagem de filogenia, para vocês entenderem que o nosso ancestral comum veio de algum ancestral comum dos equinodermos, tá? Então, por mais que, por exemplo, o primeiro vertebrado é peixe, né? O mais ancestral é peixe. Por mais que um peixe seja fisiologicamente muito diferente que um equinodermo, eles têm muitas características internas parecidas, né? Na questão de embriologia, que vocês vão ver só no ensino médio, tá? Mas o que vocês precisam entender agora? Que pela escala evolutiva, os equinodermos, eles são os últimos seres vivos invertebrados e eles têm uma ligação, ou seja, um ancestral comum com os peixes, que são os primeiros vertebrados, tá? Esses indivíduos, eles são bentônicos, né? Eles vivem geralmente no fundo do mar. E uma característica bem marcante deles, quem faz geralmente são as estrelas do mar, tá? Elas são carnívoras com digestão extracelular. Então, elas acham o alimento delas, jogam o estômago delas para fora, o estômago faz a digestão do alimento e depois elas absorvem o alimento digerido. Tá? Então, geralmente é a estrela do mar que faz isso. O pepino do mar, quando ele se sente ameaçado, ele joga o intestino dele para fora e foge, e depois ele refaz o intestino dele. Então, esses animais, eles são muito evoluídos por conta disso, e eles são muito inteligentes, né? Porque eles conseguem, entre aspas, fugir da morte por conta de vários mecanismos diferentes de defesa. Beleza?